Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Arena dos Saberes, programa muito especial. E hoje a gente tem convidados muito especiais. Mas eu quero começar com essa reflexão. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. Esse é um pensamento de Nelson Mandela. No programa de hoje, nós vamos falar de um espetáculo que vai ao encontro dessa crença, desse pensamento. Macacos é uma obra-prima que expõe como o racismo foi aprendido e perpetuado em nossa história. Mas também mostra que diante da dor, existe espaço para construirmos um tempo de respeito e de amor. Quem nos conduz por essa jornada é um dramaturgo, um ator gigante e um amigo muito amado. Seja bem-vindo, Cleiton Nascimento. E no terceiro sinal, nós vamos receber um outro ator talentosíssimo, protagonista de um musical que conta a vida de Djavan, um espetáculo cheio de poesia e memórias. Eu estou falando do ator que vem emocionando plateias Brasil afora, Rafael Elias. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco o veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Oba! Estamos aqui nesse teatro lindo do Sesc Copacabana, dessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, em mais um Arena dos Saberes. E hoje eu tenho uma alegria imensa de trazer esse rapaz aqui, com essa carinha doce. Ei, amigo, tô e que feliz no de estar palco aqui. fica um gigante, Cleiton. Que coisa boa, não? Obrigado por me chamar aqui, viu? Prazer, gente. Que bom estar aqui. Que legal. Quem não viu a peça desse rapaz, Macacos, precisa ver. É um sucesso impressionante, né? E o que eu acho fascinante é que são 3 horas de peça. Uhum. E monólogo. E a gente não vê passar. E você consegue incomodar as pessoas de uma maneira. E tem uma graça e uma dor ao mesmo tempo. Você tem um jogo de palavras, você tem uma coisa assim. Conta pra gente como é que nasceu o Macacos. Macacos nasceu como uma peça, uma cena escrita no quartinho da Universidade de São Paulo, no CRUSP. Eu morei lá enquanto eu fiz a faculdade. E eu escrevi uma cena de 15 minutos. Aí eu me inscrevi no festival. Aqui no Rio de Janeiro tem muito festival de cena curta. Já não tinha em São Paulo, aqui já tinha. E eu venho estrear a peça aqui, em Niterói. E aí estreiei no festival, sei lá, 80 pessoas na plateia. Mas pequenininho ainda. Pequenininho, 15 minutos. 15 minutos. E aí eu tentava ganhar edital, né? Só que aí, pensa, a peça vai fazer 10 anos no final desse ano. Há 10 anos, um cara que queria fazer um monólogo falando sobre estruturação do racismo no Brasil, ninguém queria fazer grupo de trabalho comigo. Não, esse tema é muito... Não pega esse tema, não pega esse tema. Eu falei, cara, eu vou fazer uma aqui. Eu sinto que eu tenho algo para trazer. Eu vou nem que seja sozinho. A ideia não é que fosse um monólogo. Acabou tendo de ser um monólogo. A ideia não é que eu fosse o autor, eu queria escrever em grupo, mas ninguém queria tocar no assunto espinhoso da estruturação do racismo. Então eu escrevo sozinho. Eu queria ter um diretor e falou, cara, você não ganha edital, vou te dirigir até quando? Você não tem nem o texto. Então eu também me dirijo. Nossa. E aí quando entrou na pandemia, eu percebi que
meio que, infelizmente, estava quase todo mundo, os artistas, ali no mesmo barco. Porque ninguém estava nos palcos, ninguém estava ganhando edital, estava todo mundo em casa. Eu falei, é agora que eu monto meu monólogo. Então, quando acaba a pandemia, eu já tinha uma peça pronta, longa, e eu não sabia, tudo é espírito do tempo, né? Precisavam de uma peça, quando assim que a pandemia acaba, que não fosse um elenco grande, que não tivesse muita cantoria no palco por causa das gotículas. Pandemia. Eu estava ali com o monólogo, pronto. Então, assim que acaba a pandemia, eu já pego as primeiras pautas de grandes teatros. Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, um lugar que está no coração da cidade. Na primeira noite, 40 pessoas daquela temporada. Eram 20 apresentações. Na primeira noite, 40 pessoas. Na última noite, batemos o recorde de monólogo que mais encheu aquele lugar na história do CCSP. Então, é uma caminhada de trabalho. E aqui que estou eu. Que coisa interessante isso, né? Como é que as pedras, as dificuldades, tal, transformam alguma coisa numa história que você conta com uma autenticidade imensa, né? Porque tem a ver com o seu sofrimento, com a sua vida, com a sua história, com tantos nãos que você deve ter enfrentado na vida para conseguir levar isso para o palco, né? Eu acho que eu peguei 36 anos de nãos e transformei em um bom sim, sabe? Transformei numa peça que me representasse, né? A Léa Garcia, ela fala isso, né? Ser ator não é decorar texto, não é ir para o palco com texto decorado. Ser ator é você ter a habilidade de pegar um tema que lhe é muito caro e você tratar daquilo com tanto carinho e proximidade a ponto dele se tornar universal. Então, eu adoro quando a peça acaba e as pessoas dizem, eu não tinha noção disso que você trouxe hoje, obrigado, eu não vou me esquecer disso. Que bom, saiu da minha mão, chegou no outro, sabe? E sabe que dentre essas pessoas, eu vi uma dessas pessoas falando para você, Dona Fernanda Montenegro, e Dona Fernanda Montenegro dizia assim para você, você sabe o que você fez? Você sabe o que você conseguiu fazer no palco? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é prender as pessoas e contar uma história tão necessária, de uma forma... Porque, assim, não é uma peça panfletária, é uma dramaturgia, é uma coisa assim, né? Não é uma coisa didática, assim, explicando. Tem uma beleza de uma dramaturgia e a Dona Fernanda olhando e dizendo isso para você. Muitos artistas foram ver a peça, muitos diretores, né? Uma delas, que é uma grande... escritora de novela, gravou um vídeo muito legal para você. Não acredito! Que eu quero que a gente veja aqui. Deixa eu ver. A mulher que acabou de fazer Vale Tudo. Manuela Dias. Bom, eu vi Macacos umas 3 ou 4 vezes, talvez 4. E é muito louco, né? Porque a peça dura 3 horas e aquilo ali passou voando para mim. Na verdade, passou voando para dentro de mim e foi uma experiência muito arrebatadora, assim. Eu saí de lá maravilhada, né, com o Clayton de diversas formas, assim. O Clayton, autor, diretor, ator e aquela coisa tão viva e ao mesmo tempo tão consistente e tão espontânea. E uma ode a tudo que eu acredito na vida, né? Que é o estudo, que é a perseverança. Eu fico arrepiada, assim, de lembrar a experiência que foi ver Macacos. E aí, essa experiência me levou para uma outra experiência, muito privilégio, que é conviver com o Clayton pessoalmente. É uma pessoa que chegou na minha vida e já tinha o lugar dele. Assim, acho que a gente se reencontrou, né, Clayton? De algum lugar, assim. E é incrível essa troca e só agradecer poder estar aqui, dar esse depoimento para o programa do Xalita, que esse, pensei, amor total. Obrigada, gente, por essa pequena participação e vamos se encontrar ao vivo, porque vocês dois são demais. Ela tem uma cara de menina, né? Amo. A mulher faz cada novela linda, cada série, né? assunto, né, Justiça é uma coisa, cada assunto.
Mas, o Cleiton, quando ela me falou de você, ela falou assim, você foi ver macacos? Eu falei assim, não, você não foi ver macacos? Eu falei, não, calma. Eu falei assim, como você não foi ver? Você é escritor, você tem que ver esse cara, né? E ela foi de novo comigo pra assistir você. Né? Amo a Manuela e tive a felicidade de fazer amizade com a plateia, assim. A Manuela foi como público. E aí, quando acabou, ela falou, Manuela, eu adorei ter assistido, mostrou um humor maravilhoso que ela tem, começou a bater um papão comigo. Aí, papo vai, papo vem, mas você trabalha do quê, Manuela? Ah, eu escrevo. O que você escreveu? Justiça, pam, pam. Você é a Manuela Dias, querida do meu coração. Muito bom. O teatro me aproximou de gente que eu respeito muito. A primeira pessoa que vai assistir, que fala, tem uma peça em cartaz, eu vou ver, foi Marieta Severo. Foi a primeira pessoa e eu já fiquei, caramba, eu tenho um enorme respeito. E aí ali ela já foi a primeira pessoa que disse, você sabe o que você fez? E eu tenho a alegria de dizer que eu acho que eu não sei ainda o que eu fiz. E eu acho bom não saber. Talvez, exatamente. Talvez por isso que tenha dado tanto certo. Né? É, acho bom não saber. Foi garra de quem saiu do Jabaquara, periferia de São Paulo, entrou na Universidade de São Paulo e filho da manicure, filho do pedreiro, eu precisava fazer alguma coisa com isso. E aí eu escrevi essa peça e fico muito feliz. Antes de entrar na universidade, você fez Célia Helena. Fiz Célia Helena. Fez Célia Helena. E hoje eu sou professor de Célia Helena. Você é professor, ali que você, assim, sentiu a sua vocação de ator também? Eu sou do Jabaquara, da Zona Sul de São Paulo, como eu disse. E aí, naqueles anos 90, tinha muito tiroteio no bairro. Periferias do Brasil. E aí, uma cliente da minha mãe, que era manicure, falou para ela, Dona Carmen, leva o menino pro teatro. Porque se ele já brinca na rua o dia inteiro, que leve para brincar no teatro. E você tinha quantos anos? 8, 9. Ah. Então minha mãe disse, olha, uma cliente falou que não sei o que fazer teatro. Vamos fazer teatro, sai da rua. E me levou para brincar no teatro. E aí eu tomei muito gosto. Eu tenho para mim que é minha mãe que descobre que talvez eu amasse muito teatro. Nas periferias, pelo menos dos anos 90, não se tinha uma concepção de teatro é profissão. Teatro é lugar para se frequentar. Não tinha muito essa concepção. Hoje já tem um pouco mais. Mas é muito comum ouvir pessoa dizendo que é a primeira vez que está indo ao teatro e indo ver minha peça. Então, acho que dá para a gente democratizar um pouco mais a arte. Ô Cleiton, agora o tema do racismo. Que autores que você leu ou que personalidades que te influenciaram a falar assim, eu quero falar sobre isso? Eu li um autor norte-americano chamado Amiri Baraka. Eu li uma primeira peça dele ali. E bom, nas formações brasileiras de artes dramáticas, infelizmente, ela é muito europeia. Então, eu cresci conhecendo Shakespeare, eu cresci conhecendo Tennessee Williams, eu cresci conhecendo Eugênio O'Neill. E aí, uma hora eu falei, e os brasileiros? Calma, desses todos que eu conheço, tendo estudado em grandes instituições, quem são negros desses que eu conheço? Eita, acho que eu estou com uma defasagem de autores brasileiros, hein? E aí, caiu na minha mão um Amiri Baraka. Eu li aquilo e falei, pode falar assim no teatro? Ele foi a primeira pessoa que estava falando da condição de ser negro. Estados Unidos, década de 40. E eu falei, eu posso escrever uma fala dessas? Vou escrever minha peça. E aí depois eu me aproximo dos brasileiros. Então eu sou muito fã da Leda Maria Martins, Conceição Evaristo, ela escreve como ninguém. Sou muito fã de personalidades do nosso Brasil. Zezé Mota, Elza Soares, ela tá na peça. E olha que muito louco, quando eu tinha 15 minutos, a Elza, viva, me chamou para fazer uma participação de macacos com ela no palco, enquanto ela cantava Carne. E eu era um molecote, não entendi nada que estava acontecendo. E aí ela falou, olha, me falaram assim, quando abrir um pino é essa luz que vem em cima da gente no palco, né? Quando abrir um pino em cima de você, você só começa seu texto. E quando acabar, você olha para trás. Aí eu falei, tá bom. Você olha para ela, tá? Eu falei, tá bom. Pino, comecei o texto. Macacos. Substantivo masculino no plural. Palavra de origem africana para designar um grupo de primatas que vive no coletivo. Macaco, segundo o próprio dicionário, nunca deve ser aplicado para seres humanos. Macaco é um dos adjetivos mais utilizados no mundo quando se refere aos objetivos racistas. E eu olhei para ela e, de repente, a carne mais barata. Eu tava olhando para aquilo e falei, gente, eu tô no palco da Elza Soares. E aí, são as memórias do trabalho. Macacos me trouxe muita realização, muita alegria. Só esse texto que você diz aqui, isso é de arrepiar. É de uma força isso. É que você não sabe mesmo o que você fez. Amigo, eu que inventei. Eu que inventei. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando eu estudei a história da Elza. E
eu comecei a estudar a Elza, comecei a entender quem era a Elza Pelidade nos anos 2000, 2010, 2020. Eu comecei a falar, uma grande artista brasileira. Qual foi a história da Elza? E aí eu descubro que nos anos 90 ela foi tida como inimiga da família. Isso. Ela passou um tempo com perrengue econômico e artístico. E eu falei, que curioso, deixa eu estudar. Bessie Smith passou pela mesma coisa. Exatamente. E aí você começa a traçar um paralelo e ver, peraí, quer dizer que artistas, na maioria das vezes, as mulheres negras, damas de suas artes, vão passar perrengue artístico? Que pena. De onde será que vem isso? Aí eu estudo a Bessie, eu estudo a Elza, eu estudo Machado. Hoje em dia o Brasil bate no peito para dizer Machado de Assis é brasileiro. Pois Machado era branco até pouco tempo. Machado, há 10 anos ele era branco. Ele Ele ficou era preto branco, assim, agora, é. nos últimos 10 anos. Ficou preto ele. Machado tem uma coisa tão dolorosa que ele não pôde ser enterrado com a Carolina, que era o amor da vida dele. Aham, Ele, provavelmente a por ser família não deixou, por ser preto. Outra- Depois de muito tempo é que uniram os dois. Imagina Machado, né? O homem com aquela literatura e não teve o direito de ser enterrado ao lado do seu amor. Outra coisa curiosa do Machado é que ele é autodidata. Então, Machado, as leis de educação da época não incluíram pessoas pretas como Machado. Então, ele queria trabalhar. Só que para trabalhar onde ele precisava, ele tinha que escrever. Então, ele se autoletrou para conseguir um primeiro emprego e se tornou um ícone da literatura mundial. Ele é brasileiro. E olha, nasce no Morro do Livramento, a mãe morre, a mãe era contadora de histórias, depois a madrasta era contadora de histórias. Numa das biografias diz que ele ficava sentado na escola, porque ele vendia doce, né? Uma época ele levava roupas e outra época ele vendia doces. Como ele não podia entrar, ele ficava ouvindo as aulas do lado de fora. Depois ele foi ver aula numa padaria, numa mulher que dava, as pessoas pagavam aula de francês. Por isso que ele falava francês depois. Aí ele ficava sentado do lado de fora, ouvindo do lado de fora as aulas em francês. Esse homem é o Machado de Assis, né? Pegou vários não, se Contou. transformou num sim, né, É amigo? isso aí. A gente volta daqui a pouco, continuando essa conversa deliciosa com esse cara que eu adoro. A gente já volta. Para mim, meu Brasil, assim, ia largo do fundo aqui do nada. Luz das estrelas, laço do infinito. Gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de todo grito. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além, seja o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver. Vamos aplaudir nossa banda Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiar, Julie, André Torquato, Laura Visconti. E vamos aplaudir essa plateia maravilhosa que hoje vem de Petrópolis, Itaipava, Maricá, Ilha do Governador, Tanque. E olha, vamos aplaudir dois amigos de Taubaté que estão aqui, Marcelo Curié e Thelma. Coisa boa! No segundo bloco, a gente sempre dá uma dica de um livro e eu vou dar a dica do livro dele, hoje, Macacos, do nosso Cleiton Nascimento. É o texto da peça? É o texto da peça. É o texto da peça. Uma breve viagem de 1500 a 2025. Eu vou aproveitar e dar uma outra dica de livro.
A Editora Global acabou de fazer esse relançamento aqui do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que é para a gente entender um pouco mais a nossa cultura. Grande Darcy Ribeiro. Aqui, ó, 2 dicas boas. Darcy Ribeiro com Cleiton Nascimento. Tá, querido. São as nossas dicas aqui. Cleiton, Coisa boa. por que você acha... Sabe que uma das coisas que eu acho que as pessoas ficam mais constrangidas na peça é que muitas pessoas pensam assim, racismo é uma coisa do passado. Brasil, todo mundo se dá bem, não tem racismo, é uma coisa boa. Igual machismo, imagina, isso é coisa do passado, não existe, né? E de repente na peça a pessoa se depara com umas coisas assim. Por que você acha que entrou nas pessoas de alguma forma culturalmente dizer isso? O Brasil não é um país racista, ou foi no passado, não tem mais... Tem gente que nega que foi até no passado, né? Mas por que você acha? Isso é uma defesa? O Brasil, a gente tem uma frase que eu acho que explica muito a relação que a gente tem com o país, que é: o Brasil é um país do futuro, só que esse futuro nunca chega. Ele é intocável, esse futuro. Então a gente fica trabalhando num imaterial a ponto de querer chegar num lugar que não é tangível, e esse lugar não se realiza. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente diz: esse Brasil não é... Nós não somos racistas. Só que veja, o IBGE não é o que o Cleiton acha, é o IBGE. O IBGE diz que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Para o número de brasileiros que diz: eu não sou racista, para cada 23 minutos um jovem negro morrendo, é um número muito alto de gente morrendo para um número muito alto de gente dizendo que não é racista. É uma matemática que não bate. Então, eu acredito que a gente não revela isso por 2 questões. Primeiro, que a gente foi colonizado. Isso está no gen da nação. Ser colonizado é a pior coisa para a história de uma nação, porque você vai mexer para sempre no idioma daquela nação. Nós não falamos o idioma natural desta terra, nós falamos o idioma do colonizador. Você muda para sempre a cultura daquele lugar. Os costumes, por exemplo, a gente, afro-brasileiros, a gente tem característica de ser da terra, do terreiro, da capoeira. A corte, quando chega no Brasil, ela instaura que o bom, o belo e o verdadeiro é o balé. E a gente tem costume de pegar as coisas da própria natureza para comer. Isso é o Brasil. A Europa, quando chega aqui, diz que o bom, o belo e o verdadeiro é comer à mesa na etiqueta francesa. Então começam a atravessar a formação cultural popular da formação do nosso país, que a gente começa a não se ver e a se enxergar enquanto povo. Então fica mais fácil a gente dizer que o país não é racista a partir de uma colônia, uma colonização que colonizou milhões de pretos nesse país e que foi embora do país dizendo que não eram racistas. O discurso fica e a gente reproduz. Só que fato é, nós somos maioria nesse país. 56% do Brasil é negro. Portanto, esta nação, ela é negra, numericamente, não é o que o Cleiton acha. Então, eu acho que falta um pouco de identidade da gente com o nosso próprio povo. Reconhecer nossa história com tranquilidade e leveza. Reconhecendo a nossa própria história, a gente pode consertar a história. E você sabe que umas pessoas me dizem, eu tenho alguns amigos judeus, eles falam uma coisa que eu acho curioso mesmo, que é, tem muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, sobre a vida dos judeus, a luta, as fugas, as diásporas, né? Tem muito filme sobre isso. Por quê? Porque era uma época que já tinha tecnologia, já foi fotografado. Algum vídeo se tem vídeo do Hitler fazendo o discurso. E agora do período colonial, da escravidão? Não teve. Não tinha tecnologia. A gente tem poemas fortíssimos, né? Pois é. Que nos ajudam a imaginar o que eram aqueles navios negreiros. A gente tem uma busca de tentar, né, de muitas pessoas aqui que foram para a África para ver a sua ancestralidade, para ver a sua identidade. E é uma coisa arrepiante isso, né? De você mostrar o sofrimento que aconteceu, né? Pois é. E aí, hoje em dia, quando a gente diz mais um filme sobre... Uau, a gente não tem um documento audiovisual da época, tem que ter muitos filmes sobre. Sabe que eu vou estudando e o estudo ele não é gaveta, ele é teia, né? Então você descobre uma coisa que te leva a outra informação, que você caminha, chega na outra. E aí, eu divido isso na peça também. O hino da nossa república, ele nega a escravidão. O hino da república oficial, da nossa república, ele diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. República do latim quer dizer coisa do povo. Então, como o hino da coisa do povo disse que não teve escravidão? Por isso que o país diz que não é racista.
a gente vai aceitando, deixando um hino republicano que não representa 388 anos da história de um país de 525. Então, existem costumes, por exemplo, a primeira lei de educação no Brasil. Ela disse que todo mundo pode estudar, brancos e pretos, altos e baixos, ricos e pobres. Todo mundo pode estudar, mas os pobres não podem estudar as mesmas disciplinas que a oligarquia. Medicina, engenharia, direito e administração, por lei, preto e pobre não podia estudar no Brasil na primeira lei de educação. O que aconteceu na época polarizou a população. Metade foi para as ruas dizendo, isso é um absurdo, o povo quer estudar. A outra metade foi dizendo, é verdade, o povo não pode ter acesso a estudar medicina, direito, não pode. Não vou querer Não vou pessoa querer. pobre médica, né, mano? O que aconteceu séculos depois, o Brasil criou a lei de cotas para poder dizer, ei, Todo mundo há pode. cerca de 200 e tantos anos a gente disse que o preto e o pobre não podiam estudar algumas disciplinas. Gente, ele pode. Vamos fazer uma lei aqui, porque ele precisa... Gente, são 200 anos eliminando o povo preto e pobre de estudar o que eles querem. Vamos trazer para a faculdade. O que aconteceu? O Brasil polarizou de novo. Metade falou, tirem as cotas, estão tirando nossas oportunidades. Metade disse, muito obrigado pela criação da lei. Ou seja, de 1827 a 2000 e pouco, com a criação da lei de cotas, o que será que mudou no nosso padrão de sociedade? Por isso que eu digo para a gente sempre tomar cuidado quando a gente diz, eu não sou. É psicanálise. Quando se refuta muito rápido, é que você está de encontro com aquela questão. E é tão interessante que essa lei que proibia os pobres e os pretos de fazerem faculdade, ela criou um outro lapso totalmente errado na educação, porque aí os pobres e os pretos faziam cursos técnicos. Isso. Então, isso gerou um preconceito com cursos técnicos, que hoje que o Brasil está redescobrindo isso, até no ensino médio, integrando e tal, que é algo fundamental. Então, assim, toda vez que você segrega, você emburrece a sociedade. Porque na verdade, a riqueza que a gente tem, né, Bell Hooks, a força do amor, é essa pluralidade, essa capacidade que você tem de conviver com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que são de religiões diferentes, que vêm de cores diferentes, de lugares diferentes. Quando você tenta transformar o mundo, não numa floresta, e a gente é floresta, mas numa monocultura, é o que aconteceu com o nazismo, né? A ideia de uma raça pura é sempre incorreta, né? É sempre frágil. Alguém vai precisar deixar de existir para que um único núcleo esteja pronto, dado, feito. Vamos para mais um fã seu. Olha! Vamos lá. Cleiton, eu fico até emocionado porque você e eu temos aquela coisa do cheiro das tábuas da escola de arte dramática. Você, para mim, representa muito. Você representa aquele ditado africano que diz: enquanto os leões não aprenderem a escrever, quem vai contar as histórias serão os caçadores. Você, para mim, é um leão que sabe escrever. Fofuro! Grande Paulo Betti. Lindo demais! Olha, amigo, pessoas que você admira, dizer que gosta do seu trabalho. Cara, eu venho lá do Jabaquara, amigo. Essas coisas me surpreendem ainda. É sério. E ele veio do interior de São Paulo, sentou aí onde você tá. Contou obrigado, histórias Paulo. da mãe dele. Contou uma história da mãe dele que tinha uma bênção pra cobra que se mordesse. Como é que era, André? Fez o sucesso ele contando da... Mas é muito legal esses encontros que a arte proporciona pra gente, Muito. né? Muito. Imagina, a Fernandona. Eu reconheci da plateia, ela falando, bravo, garoto, bravo. Eu falei, caraca, é a Fernanda, essa voz é da Fernandona, da dona Fernanda. E a peça também me leva à Rússia, me leva à Holanda, me leva aos Estados Unidos. Então, o teatro, ele promove encontro, ele promove cultura, ele traz alegrias, traz conhecimento, traz uns quilos a mais. Eu engordei 7 quilos em turnê internacional. Então, teatro me realiza, amigo. Quando as pessoas me perguntam, quero fazer um monólogo, quero escrever um texto, que dica você me dá? Eu sempre digo, se realize. Olha pra dentro. Escreve aquela cena que você sempre quis interpretar. Macacos começa com a cena das divas. Eu falei, eu gostaria de fazer uma diva do blues dos anos 20. Bom, no cinema eu nunca vou fazer esse personagem. Quer saber? Vou fazer no teatro. E aí tem o momento da diva, da Bessie Smith. A Bessie Smith canta. E aí eu comecei a fazer um estudo de música, né? E estudei na ECA, onde o Paulo Betti falou, na Escola de Arte Dramática. Mas quando eu estava na graduação da ECA, eu estudei um pouco sobre a saga das músicas. O
que as músicas estão falando? Você sabe que as mulheres pretas, na década de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... É bastante tempo. Elas falam sobre o amor não correspondido. A falta que faz o homem... que não deu atenção para ela e como ela sofreu por isso. Eu ouço as letras da Bessie Smith hoje em dia e eu penso, gente, a dama do blues. E ela passa um álbum inteiro chorando a ausência do homem. Se a gente olha hoje em dia, vamos pensar nas cantoras brasileiras, pensar na Anitta, vamos pensar na Ana Castela, na Ivete. Olha a temática das mulheres, já muda um pouco. Elas estão falando sobre a beleza e o poder de ser mulher, que ela pode ter sim qualquer homem, que ela é feliz, que ela se realiza, ela vai para as festas, ela compra o que ela quiser e ela faz o que ela bem entende da vida. Isso são as narrativas que a arte vai trazendo ao longo dos anos. Aí a gente vai para o teatro. No teatro europeu, o tema base, durante séculos, é sobre uma família branca perdendo o seu bem, que são os dramas burgueses também. A preocupação do espetáculo é sobre uma família que está preocupada em perder o dinheiro da empresa, a filha vai fazer intercâmbio, o pai está preocupado. É sobre posses. Nas narrativas negras seculares, o tema central é eu preciso sobreviver. Que é o que eu não sabia desse estudo. E eu estava reproduzindo isso em macacos também. Então, estou dizendo tudo isso, já sei lá por quê, não me lembro mais. Mas para dizer que é isso, as temáticas estão todas que aí saiu de e dentro. que a gente traz você de dentro para fora. estuda fora, mas que sai de dentro, né? A gente sai de consegue dentro e falar lapida, mais. são as duas coisas, né, Cleiton? Teatro é movimento, né, amigo? Até hoje eu estou melhorando cena, não está pronto ainda não. É sempre trabalhando. Eu costumo dizer que teatro é verbo de ação. Verbo de ação e verbo de encontro, né? De encontrar e de contar a história. Esse palco de teatro aqui, especial, tão né? lindo aqui. Valeu, amigo. Obrigado, querido. Valeu, gente. Daqui a pouco a gente volta falando de Djavan. Até já. Obrigado por tudo quanto você me fez. Por nada se mata e morre de amor. Não quero parecer com nada no mundo, porque apesar da entranha ferida de onde eu saí pro nada, do nada também se nasce uma flor. Com todo o seu poder de coloração e magia, tudo isso é uma questão de Saber viver, tudo isso é uma questão de amar. pra entender, Tudo isso é uma questão de querer. reconhecer. Que quem sabe tudo nada de ser. Nesse compasso há espaço pra quem quiser viver. Falei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria, que o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu, que o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Estamos de volta aqui no Arena. E esse terceiro sinal, que é um bloco sempre especial, dedicado a alguma peça de teatro, a gente trouxe um ator aqui hoje. Me ajuda, André. Cuja voz é uma falta de educação. É uma falta de educação, é uma beleza. Vocês vão ver agora, se preparem. Seja bem-vindo, Rafael. Que bom muito te receber. Obrigado. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Eu adoro esse programa. Todas as entrevistas que vejo, fico sempre assim, nossa, que maneiro. Quando chegou o convite, eu falei, amo, quero, Tá vendo? vamos. Que ótimo. Você saiu de Divinópolis. terra de Adélia Prado. Exatamente, terra dessa grande poetisa
E eu acho que não era por acaso vim aqui interpretar um dos maiores poetas do Brasil, né? Djavan. Djavan. Como é que... Daqui a pouco a gente volta para Divinópolis, mas já que você já falou do Djavan, como é que você foi convidado? Foi teste? Então, é uma longa história, vou tentar resumir. Assim, eu soube que ia rolar o musical no final do ano passado, de 2024. Vi uma divulgação de internet. As inscrições abrem em janeiro e ficam até meados de fevereiro aberta a inscrição para o personagem do Djavan. E ano passado eu estava muito hiperfocado no Djavan, assim, fui no show dele na praia, aqui em Copacabana, enfim. Antes da história do musical, sem saber do musical, você estava focado nele. Não fazia ideia de que isso ia acontecer na minha vida. Mas, e é isso, sempre gostei muito, desde pequeno, né? Ouço Djavan desde muito pequeno, canto também desde muito pequeno, então é sempre tá ali no repertório de quem toca violão, sempre tem um Djavan ali no meio, né? E aí, soube das inscrições, eu falei assim, vou fazer, isso aí é meu. Só que assim, meio brincando, sabe? Não botei tanta fé assim, não. E acabei perdendo o período de inscrição, porque eu estava ensaiando já um outro espetáculo do meu grupo, Complexo Negra Palavra. A gente ia estrear um espetáculo, inclusive, no Sesc. E eu estava no processo com eles e tal, perdi a data de inscrição. E aí, falei, tudo bem, tá tudo certo, né? Não era para ser. Vamos embora. E aí, passou um tempinho, um grande amigo meu, o Dreyson Menezes, encontrou o João Fonseca, o diretor do espetáculo, numa festa, e falou com ele, falou, um amigo meu perdeu a inscrição. Ele, não, fala com ele para ir lá essa semana, a gente vai estar fazendo as audições, ele pode ir de segunda a quarta. Só que na segunda eu acordei totalmente, assim, sem voz, eu tinha ido numa festa no domingo, tava assim, gente, como é que eu vou fazer teste pro Djavan com uma voz Tá parecendo de quem, mais a sua vida, André, do que a dele. Quem vai à festa todo dia? Eu falei assim, meu Deus, não tem a menor condição de fazer esse teste segunda. Aí ele falou, não, amigo, então tenta ir na terça ou na quarta. Acabei não indo, meio por insegurança. Falei assim, gente, nunca fiz musical, esse negócio é uma patotinha. Vamos chamar quem já fez musical, quem tem experiência. Eu vou cantar Djavan, vou, sabe, me atrever a isso. Não fui na terça, não fui na quarta. Eles seguiram fazendo os testes. E aí, passou uma semana, eles não tinham encontrado alguém que atendesse, né, as vozes que o Djavan tem. O timbre parecido, o violão, que é uma das vozes dele também, e um ator que pudesse dar conta de um espetáculo de quase 3 horas, né, assim, com um arco de vida grande. E aí, o Dreyson me mandou mensagem de novo. Amigo, parece que não encontraram. Posso mandar um vídeo seu lá para eles? Pode. Mandou um vídeo meu cantando Outono, que eu postei no dia do aniversário do Djavan desse ano, 27 de janeiro. No dia seguinte, o João Viana, que é o nosso diretor musical e que por acaso é filho do Djavan, curtiu o vídeo meu lá, me seguiu. No dia seguinte, a Cissa Castelo, que é a produtora de elenco do espetáculo, entrou em contato comigo, me ligou e me chamou para fazer um teste presencial. E lá fui eu fazer o teste presencial. Então espera um pouquinho. Vamos ver um vídeo aqui. Rafael Elias é um artista fantástico. Carregar a missão de levar a obra, a vida, a obra, a música, a sensibilidade de um artista, um ícone da nossa música brasileira como o Djavan, levar aos palcos e entreter o público, contagiar, emocionar durante 2h30, é uma missão para pouquíssimos. E o Rafael faz isso com maestria. Como diretor musical, é muito bom trabalhar com alguém que esteja sempre disposto a chegar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais e um pouquinho mais. O sucesso que a gente está tendo com esse musical é o encontro de muita gente talentosa e muita gente dedicada. E o Rafa é o nosso carro-chefe. João, querido. Querido. João foi um parceiraço, assim, super parceiro nesse processo, não só em relação à parte musical, como também sendo filho dele, né? Trouxe muitos detalhes, formas do pai dele falar. Meu pai, às vezes, ele tem uma coisa que ele fica parado assim, com a mão assim, ele repousa dessa forma. Então, assim, um olhar realmente que agregou muito nesse processo todo. E aí eles viram você foi lá? Fui lá, fiz um teste presencial. O que eu fiz? Porque eu não sou bobo nem nada, eu também sou figurinista, diretor de arte. Falei assim, bom, eu usei dreads por um tempo e eu guardei os meus dreads. Aí eu peguei um elástico, costurei os dreads assim no elástico, botei um chapéuzinho em cima, falei, vou já com uma cara. Já vou botar uma cara aqui, né, pra ver se me ajuda.
Aí foi até engraçado, porque uma hora eles pediram pra tirar meu óculos, né? Eu uso óculos também de grau. Aí, você pode tirar o óculos pra gente fazer uma foto? Posso. Dá pra tirar o chapéu também? Aí eu... Gente, então deixa eu contar uma surpresinha pra vocês. E tirei, aí eles, meu Deus! Ai, ai. E foi mais rico ainda. A gente vai continuar falando daqui a pouco sobre isso, mas vamos cantar? Vamos. Você veio aqui pra cantar, Rafael. Era tanta saudade, é pra matar. Eu fiquei até doente, menina. Se eu não mato a saudade, é deixa estar. Saudade mata a gente, menina. Que chegar até o limite de uma paixão baldear o oceano. Com a minha mão encontrar o sal da vida e a solidão esgotar o apetite, todo o apetite do coração. Ai, amor, miragem minha linha do horizonte. É monte atrás de monte a monte, a fonte nunca mais que seca. A saudade dá somoço, aquele poço não tem fundo. É o mundo de dentro, é o mundo de dentro, é o mundo de dentro, é o mundo que me leva. Me leva. Obrigado. Rafael, você conhecia bem a vida do Djavan ou só a obra, as músicas? A vida não muito. Eu lembro que em 2022, se não me engano, ele lançou o disco D e o Mano Brown tem um podcast, né, Mano a Mano, e ele entrevistou o Djavan nesse podcast. Eu lembro de ter ouvido essa entrevista nessa época. Foi, acho que, a primeira vez que eu conheci um pouco mais da história dele, mas não conhecia muito a fundo, não. Foi realmente com o musical que... E quando você estava ensaiando, preparando, decorando, né, enfim, fazendo nascer o Djavan, o que mais te tocava na vida dele, assim? O que te surpreendia mais? Olha, eu acho que realmente esse lugar de uma confiança num mistério, né, desse ofício de ser artista, dessa incerteza que acompanha todos nós que vivemos de arte, assim, mas de algo também que é muito certo, uma convicção de que você nasceu para aquilo e enfim, acho que a trajetória do espetáculo, né, o arco do personagem de Djavan é um arco muito parecido com a vida dos artistas, né, da luta, da dificuldade, dos desafios. Então, muitas vezes eu me vejo, né, no processo, na sala de ensaio, na própria agora já, né, com 2 temporadas, eu me sinto muito dentro da história, como se muitas coisas que foram ditas para o Djavan fossem ditas para mim mesmo. Então, essa sensação de uma identificação mesmo com um artista extremamente complexo, que se aprofunda na diversidade dos ritmos brasileiros, dos ritmos internacionais, que se reinventa a todo momento, que está lançando mais um disco agora, completando 50 anos de carreira, está lançando seu 26º disco, a todo vapor, né, com uma energia. Então, um lugar muito de me inspirar mesmo, assim. Você sabe que uma coisa que me tocou muito na peça, né, além do seu talento, a maneira com que você faz, a narrativa, chega um momento que quando as pessoas começam a conhecer, algumas pessoas dizem assim, né, na gravadora mesmo, né, você tinha que fazer um outro tipo de música. Isso é muito confuso, né, porque ele tem uma poética completamente diferente da música. Aí de repente vem outro e fala assim, não muda nada disso. Eu me lembrei fazendo isso. Continue fazendo isso. Eu me lembrei de uma coisa do Rainer Maria Rilke, naquele Carta a um Jovem Poeta, Sim. né? Quando ele fala assim, você está tão preocupado com a opinião de tanta gente, olha para você. E o Djavan parece isso, que ele de repente olha para dentro dele, e fala assim, não, mas é isso que eu quero dizer, é essa história que eu quero contar, né? É assim que eu vou construir a minha história. Que ele é esse cara mesmo, que ele quer fazer, ele quer que seja do jeito dele. Você pode até provar o contrário, mas ele tem uma coisa aquariana, assim mesmo, de persistir no que ele, na opinião dele, no que ele quer fazer e na identidade que ele impôs, né, assim, na sua música. Como se ele ouvisse uma voz de dentro, né? Uma voz isso de que dentro. eu quero, né? Exatamente. O André, você se importa, André, de emprestar o violão para ele, André? André tem um pouco de ciúmes do violão dele. Você estava dizendo que uma linguagem dele também é o violão. É o violão. Rafael Elias.
Cuidar do pé de milho que demora na semente. Meu pai disse, meu filho, noite fria, tempo quente, lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. No chão da minha terra, um lamento de corrente, num grão de pé de guerra pra colher dente por dente, lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Pode pegar de volta, André. Podemos Que delícia. E é tão bacana assim a diversidade musical dele, né? Os caminhos completamente diferentes, né? Que ele desenvolve. Exatamente, é o olhar para dentro. E a capacidade de olhar para dentro e fazer poesia com o que está dentro dialoga de uma forma muito mais autêntica com o que está fora, né? Uma relação dele com a ancestralidade dele, que ele foi identificando. Você falou sobre esse episódio, assim, né? De no início da carreira, o Djavan ter tido uma dificuldade muito grande de provar que aquela música dele tinha um valor, né? Assim, era diferente de tudo que estava por aí, mas esse era o valor dele, né? Ter essa diversidade, ter uma riqueza na construção rítmica, de uma coisa que não é muito comum. As pessoas perguntavam muito, aonde está o da sua música, né? O do tempo musical. E quando o Djavan, em 81, ele é convidado pelo Chico Buarque a ir a Luanda. E eles vão vai uma comitiva, vai Dorival Caymmi, Marieta Severo, vai Zezé Mota, uma turma... Turminha assim, boa, né? Uma turminha boa, assim, uma turminha mais ou menos. E eles chegam na ilha de Mussula, em Luanda, e são recebidos pelas pessoas de lá que cantavam de uma forma que ele olhou e falou assim, meu Deus, essa assim música se parece com a minha música. Então não tem nada de errado no que eu faço, não. Vocês é que não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas o que eu faço é isso aqui. E acho que ele volta, nesse mesmo ano ele lança o disco Seduzir, que é um disco que ele começa a trilhar um pouco dessa autonomia dele como produtor musical, como alguém que quer tomar conta daquilo. Não, vou fazer a música do meu jeito mesmo, porque eu estou apropriado dela. Ela é minha, ela tem a ver com a minha ancestralidade, e é isso. Então... Ô, Rafael, agora vamos do Djavan para o Rafael. Vamos. Divinópolis, terra de poesia. Divinópolis, pois é. Você começou a cantar o quê, pequenininho? Olha, a minha família sempre foi muito musical. Meus pais, os dois, tocam violão, tocavam na igreja católica, na minha cidade. Eu fiz parte de um coral também quando criança, o Irapuru Canto Livre, de um artista imenso da minha cidade também, chamado Gelara. E lá a gente cantava muito esse cancioneiro popular, muito Clube da Esquina. Minha família sempre gostou muito de MPB, então... Seu pai e sua mãe cantavam, além do coral, em casa, assim? Cantavam muito em casa. Meu pai, essa coisa, né, de tocar violão, sempre tem uma rodinha. Vai pra praia, leva um violão. Vai pra, assim, viaja, sempre tem um violão ali por perto. Então... E aí eu, com 7 anos, eu comecei a estudar violão com uma tia minha, que dava aula de violão. Tudo em Divinópolis? Tudo em Divinópolis. Eu fiquei lá até meus 12 anos. Depois me mudei para Unai, que é uma cidade de Minas também, divisa com o Distrito Federal. E morei em BH também, antes de vir para o Rio. Fiz meu ensino médio em BH. Mas Divinópolis é a minha raiz, assim. Mas você mesmo. já cantava, quando você estava em BH, por exemplo, você fazia ensino médio, você cantava profissionalmente? Cantava. Não, profissionalmente não, mas na escola sempre tinha alguma coisa, festival cultural, eu sempre estava nessas coisas todas, assim. Criei um grupinho com uma amiga e um amigo que tocava violão, a gente cantava nos festivais. Então a música sempre foi uma coisa que me acompanha. Aí você veio para o Rio para ser profissional de teatro? Vim para o Rio para fazer cenografia, minha formação é em cenografia. Me formei pela Escola de Belas Artes da UFRJ, muito num impulso de uma outra parte da minha vida artística, que é trabalhar com a plasticidade, com essa criação a partir
né, desse pensamento do desenho, enfim, da construção mesmo material. E aí, quando eu fui terminando a graduação, eu fui começando a me aproximar do teatro como ator, fiz umas oficinas, e aí entrei para o grupo Complexo Negra Palavra, que é onde eu inicio minha trajetória artística. Uhum. E agora... Seus pais são vivos? Meus pais são vivos. Eles viram a peça? Viram. Como é que é isso? Nossa, uma emoção, né? Os dois muito emocionados. A minha mãe nem se fala, né? Porque acho que também tem uma coisa da história do Djavan, que é a relação dele com a mãe dele, que foi quem apontou para ele um caminho, né, assim, de vocação. Porque o Djavan, não sei se todo mundo sabe, mas ele começou a vida jogando futebol profissional no CSA, um time de Alagoas. E ele era do time de base, até que ele se encantou pelo violão. E a mãe dele falou assim, meu filho, seu destino é cantar, você tem que cantar. E ele ouve a mãe dele. Tá dentro de você. Então, isso, a minha né? mãe também ficou muito emocionada por conta disso também. E meu pai também, sempre um parceirão. Os dois sempre me incentivaram muito, sempre fortaleceram minha caminhada para que eu pudesse estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Bem, a peça sucesso, né? Por onde ela passa, e ela vai para vários lugares agora, né? Sim. Vai para Fortaleza. A gente fez a temporada Rio, encerramos agora a temporada de São Paulo e a gente começa a circular agora. Vamos para Fortaleza, Maceió e Brasília. E vai colocar as datas aí no vídeo para vocês, para acompanharem, para ver esse espetáculo lindo. E parabéns, cara. Você tem um sucesso, uma leveza, muito legal. Bom demais esse rapaz, não é? E a gente encerra o programa de hoje com o Rafael cantando pra gente, com essa plateia linda. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão, seduzir as pedras, catedrais, coração. Amar é perder o dom nas tomas da ilusão, revelar todo o sentido. Vou andar, vou voar pra ver o mundo em que eu